Estimados alunos, amantes do conhecimento, prosseguindo em nossa jornada, ácidos e bases, vamos analisar mais um aspecto do capítulo Reações Químicas de Neutralização, as reações que ocorrem entre um ácido e uma base. Nós já vimos que este tipo de reação química vai ocorrer a formação sempre de um sal e água. Se nós temos um ácido, aqui está a representação genérica de um ácido, aqui está a representação genérica de uma base. A reação química entre um ácido e uma base sempre vai produzir água, porque o ácido libera os íons H+, as bases liberam íons OH-. Essas duas substâncias juntando uma com as outras, reagindo, vai formar a água. E o que sobra forma o sal específico. Forma o sal específico. Então, toda a reação química entre ácido e base vai ser uma reação de neutralização e vai produzir água e um sal. E todos nós sabemos, eu já vos falei nesta série, que nosso organismo produz alguns ácidos. E entre esses ácidos, o ácido clorídrico, presente no suco gástrico, que nós analisamos já, mas também o nosso organismo produz alguns ácidos, chamados ácidos carboxílicos, e esses ácidos são liberados juntamente com o nosso suor e eles nos dão um cheiro característico. Quem tem cachorro em casa sabe muito bem que quando você chega, ele não olha para a sua fisionomia e encara bem e deduz: ah, esse aí é o meu dono, então posso correr em direção a ele. Não. Os cachorros são bastante inteligentes, eles acabam guardando o horário que a gente chega, a maneira com que nós abrimos o portão, a maneira com que nós mexemos no carro, a maneira com que nós assobiamos ou fazemos algum barulho com a mão. Eles são muito inteligentes, mas se de repente você quer surpreendê-lo e chegar em um horário totalmente imprevisível, você pode chegar em sua casa, ele vai correndo cheirá-lo e reconhecê-lo pelo cheiro, porque todos nós temos uma composição química que nos dá um cheiro característico. E entre esta composição química são alguns ácidos carbônicos, alguns ácidos carboxílicos. Aqui está a representação genérica de um ácido carboxílico, ácido carboxílico ou ácido carbônico, carboxílico. Os ácidos carbônicos são caracterizados pelo C-O, OH, e esse R aqui é um grupamento orgânico. Então, nosso organismo produz alguns ácidos carbônicos e libera no suor, e esses ácidos também fazem parte do nosso odor. Claro que, principalmente nas axilas, é uma região que soa, sempre está úmido, uma região quente, que tem uma temperatura interessante para a proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos e outros germes em geral, que vão ajudar a intensificar o cheiro do suor e, claro, evidentemente, ser desagradável à própria pessoa e àqueles que relacionam com as pessoas. Então, o que acontece? Há situações que só o desodorante não vai resolver o cheiro do suor. Por quê? Porque só o desodorante não vai ser suficiente para eliminar essas bactérias, esses fungos que estão intensificando o cheiro do suor ali. Então, é necessário algo mais ou um desodorante específico que possa matar esses micro-organismos. Mas existem alguns desodorantes que são à base de bicarbonato de sódio. E é esta reação química que eu quero analisar com vocês especificamente. A reação química entre um ácido carboxílico e o bicarbonato de sódio. O ácido carboxílico ele vai ser classificado como um ácido
porque ele vai ser um receptor de par de elétrons e também ele vai ser um fornecedor de íons H+. Então, ele vai entrar na classificação de ácidos de bronze do Lowry e de Lewis e também entrar na classificação de arrênios, uma vez se ele for dissolvido em água e liberar íons H+, dependendo da concentração e dependendo do ácido carboxílico, também ele pode entrar na definição de arrênios. Então, aqui nós temos o bicarbonato de sódio, que nós já conhecemos a fórmula química dele, está aqui, C-O e COH. O que vai acontecer? Opa, aqui não é o hidrogênio, aqui é o sódio. Muito bem, ainda bem que vocês me avisaram. Aqui está o sódio, por isso é bicarbonato de sódio. Sabemos que o oxigênio é muito eletronegativo e esta substância em solução aquosa, ela vai se dissociar, liberando os íons sódios e o oxigênio vai ficar com o par de elétron, vai ficar com a carga negativa aqui. Então, essa substância vai se dissociar e vai se transformar nisso aqui. C-O, COH, CO com o parzinho de elétrons e o íon sódio liberado aqui. Então, nós temos esta substância, o bicarbonato de sódio, e o que vai acontecer? Vai acontecer que esse par de elétrons aqui vai atacar esse próton, vai retirar o próton do ácido carbônico e o oxigênio, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, vai atrair para si o par de elétrons e observe o que é que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter o ácido carboxílico sem o hidrogênio, então com esta carga negativa sobre o oxigênio, e nós vamos ter o bicarbonato de sódio dissociado, produzindo o ácido carbônico. Vamos ter o C-O, COH, COH. Isso aqui é o ácido carbônico, H2CO3. Então, nós temos esta substância produzida momentaneamente e aí temos também o íon sódio aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse oxigênio negativo vai atrair o íon sódio e nós vamos ter esta situação aqui. Vamos ter um sal orgânico, e nós vamos ter o ácido carbônico se dissociando, se desintegrando em água. Esse ácido carbônico vai se transformar em água e gás carbônico que vai ser liberado. Esse sal orgânico aqui, ele é insípido, inodoro e incolor. E aí vai eliminar o odor, o cheiro do suor. Então, esta é mais uma reação química interessante de neutralização ácido-base presente e aplicado no nosso dia a dia. Nós vamos fazer algumas atividades relacionadas a esses conhecimentos que nós adquirimos nas próximas aulas. Um abraço e aguardo você nas atividades.